Bom dia. Vamos retomar aqui. Eu quero fazer uma revisão, né, do que vocês viram nessas duas últimas aulas. E aí eu vou tentar passar um pouco mais rápido, mas se vocês quiserem parar para discutir, né, talvez uma coisa que eu fale de uma forma diferente e tal, fiquem à vontade, tá? Então, eu espero que nas últimas duas aulas vocês tenham discutido, né, o capítulo 4 do Shankar. Capítulo 4, né, que é basicamente uma discussão dos postulados. Da mecânica quântica, certo? E, naturalmente, a gente discute os postulados no contexto da contraparte clássica, ou seja, a gente quer comparar como que esses postulados se refletem ou refletem a mecânica clássica, certo? Bom, então vamos lá. O primeiro ponto que o livro traz é o seguinte: a gente tem o estado do sistema. Sistema. Tá certo? E a gente tem o seguinte, a gente tem o clássico e o quântico. Né? De uma forma simplista, você pode dizer que o estado do sistema é representado por X e P. Tá certo? Enquanto o estado quântico, a gente diz que é representado por um vetor. Certo? Num certo espaço de Hilbert. Só para dar contexto para quem chegou agora, eu vou fazer uma revisão do que foi dito, tá certo? E aí vocês vão me perguntando para a gente, né, discutir, deixar tudo 100%. Uma pergunta logo aí. Aham. Eu fiz pro Will, mas não entendi tão bem. Tipo assim, eu posso dizer que o cache ele é um análogo ao espaço de fase da mecânica clássica ou é algo diferente? É algo diferente. É algo diferente. Mas eu vou explicar por quê. Tá? Então, o ponto é o seguinte: a gente viu que o estado clássico pode ser representado com X e P, mas a gente viu outras opções também. A gente viu, por exemplo, X0 e X1, ou seja, você pode ter isso aqui, mas você pode muito bem dizer que é uma posição inicial num certo tempo e depois uma posição final num outro tempo. Isso aqui também é suficiente para determinar o estado do sistema. Matematicamente, tem duas estruturas completamente diferentes aqui, né? Completamente, elas são mapeáveis uma na outra, tá certo? Ou seja, uma escolha disso aqui equivale a uma escolha dessa aqui e vice-versa, tá certo? Dado algumas condições razoáveis, tá certo? Nem sempre vai ser verdade, mas vamos dizer que sim. Isso vai ser importante, tá? Mas tem estruturas diferentes. Veja, aqui são posições, aqui eu não preciso nem falar de espaço tangente, eu não preciso falar de velocidade. Existe uma certa vantagem nisso. Quando eu falo de velocidade, eu preciso necessariamente falar de sistema de referência. Velocidade é uma coisa que só existe no contexto de um sistema de referência. Enquanto posições, não. Posições são posições. Certo? O significado que uma posição tem em relação a outra posição depende de uma terceira coisa, que é como as posições mudam no tempo. Tá certo? Pode falar. Você falou que velocidade não importa para o sistema clássico. Não, estou falando que você pode usar essas variáveis ou essas variáveis. Eu achei que fosse o contrário, por exemplo, posição. Assim, não tem nada para comparar, você não saberia onde a posição do objeto, você não tem nada para comparar. E agora a velocidade, você poderia dizer. Então, você tá misturando duas coisas diferentes. A posição, ela é uma coisa que é anterior. Ou seja, a mecânica quântica, e isso é um dos problemas que a gente tem na física moderna, a mecânica quântica se dá numa arena geométrica predeterminada. Ou seja, o que é distância, o que é posição, o fato da posição só ser definida em relação a um sistema de referência, ou a uma origem, ou entre dois objetos, é uma questão geométrica de como a gente se orienta no mundo. Ou seja, quais são as coordenadas e os valores e os números que a gente usa para determinar posições e distância entre coisas no mundo. Isso é dado, fixo. A mecânica quântica, ela vem para representar estados físicos relativos à geometria dada. Tanto que quando você muda a geometria, você é obrigado a quantizar as coisas de forma diferente. Certo? Os operadores vão ter computadores diferentes, porque quando você tem uma geometria diferente, a dinâmica toda fica diferente. Tá certo?
A velocidade, veja, velocidade não existe em absoluto. Né? Não tem como você falar a velocidade do corpo, isso não existe. É a velocidade do corpo dado um sistema de referência. E um sistema de referência é a escolha arbitrária de infinitos pontos para representar uma coisa que é o seu, digamos, espaço síncrono. Síncrono não, qual a palavra certa? Você tem uma folha síncrona, não, duas coisas acontecem ao mesmo tempo, elas são simultâneas, isso. Você tem definir uma superfície de simultaneidade, tá certo? Quando você define o que é uma superfície de simultaneidade e a outra superfície de simultaneidade, aí você diz que velocidade é quando esse cara faz isso aqui. Tá certo? Agora, se eu definir que esse ponto é esse ponto aqui, a velocidade é diferente. Então, a maneira que você conecta as folhas é equivalente a uma escolha de um referencial aqui. Tá certo? Na relatividade geral, o problema se torna mais complicado, porque você não tem uma razão, uma razão geométrica a priori de conectar isso só com linhas retas. Você pode conectar isso com umas coisas esquisitas assim. Por isso que a foliação e o conceito de simultaneidade em relatividade restrita e, pior ainda, na geral, se torna mais complicado. Tá certo? Mas, por enquanto, é só um jogo. Porque, dane-se, a realidade está lá. Você está simplesmente querendo representar a realidade e você viu que você pode representar assim ou assim. Tá certo? Se esse aqui requer a imposição de outro referencial, isso tem a ver com gravitação quântica, tem a ver com outras coisas, mas não é nosso problema aqui por enquanto. Por enquanto, para a gente, o que importa é que você pode usar diferentes conjuntos de variáveis para descrever o seu sistema físico. Certo? O ponto é o seguinte. A gente viu que existe uma terceira forma de representar um estado do sistema, que é quando você usa a ação. E a ação, quando vista como uma solução da equação de Hamilton-Jacob, ela é uma função assim, x e t. Certo? Quando você resolve a equação diferencial de Hamilton-Jacob para determinar essa função aqui, para você determinar esta função, ou seja, esse mapa que pega dois números e te dá um número, tá certo? Você precisa impor condição inicial para o sistema. Ou seja, você precisa impor isso aqui. Mas esse número aqui, ou seja, a posição final, ele vem a posteriori. Você já resolveu esse cara aqui, esse cara já tem condições iniciais nele. Agora você quer calcular o valor de S para um dado fixo, valor fixo de x1 e t1. Entendeu? Aí sim você tem, digamos, a determinação completa do sistema. Mas o que é interessante aqui é que Hamilton-Jacob introduz esse conceito aqui, que é uma maneira de você fatorar o estado do seu sistema em dois pedaços. Um que é o x0 e o outro que é o x1 a ser determinado. E por que isso é importante? Porque isso parece muito mais com a mecânica quântica do que isso aqui. Tá certo? Na mecânica quântica, você tem esse cara aqui, que num caso unidimensional, você pode projetar em termos da função de onda. Tá? Que não é nada mais do que as componentes desse vetor aqui. E a gente viu que é um objeto desse tipo que a gente pode usar para reescrever as equações de Hamilton-Jacob. E se isso é verdade, ou seja, se esse cara aqui, de certa forma, guarda informação semiclássica sobre esse sistema aqui, significa que o estado físico representado por psi está muito mais associado a essa fatoração de informações do que a isso aqui. Por isso que a comparação direta entre x e p e psi ela é ruim. É muito melhor você comparar psi com S. Eles são muito mais próximos no sentido de a informação sobre a realidade física que eles guardam. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse objeto guarda o mesmo tipo de informação sobre a realidade física que esse aqui guarda. Certo? Se a princípio o Cat sozinho, ele não está determinando o estado físico, ele precisa ser associado a uma... É uma boa maneira de ver. Porque pensa o seguinte, quando você tem o estado x e p, você pode falar o seguinte, onde está a partícula e qual é o momento da partícula. Mas na sua pergunta não tem nada novo. Tá certo? No quântico é assim, qual a probabilidade da minha partícula estar em x1? Né? Vocês já viram os postulados, vocês viram que isso vai ser proporcional a uma projeção desse estado aqui. Quando você está falando assim,
com a probabilidade da mesma partícula estar em x1, você está dando mais uma informação para o problema. E esse x1 é, digamos, o que completa a informação da ação aqui, da mesma forma que você completa a sua pergunta no caso quântico. Se porventura eu inventasse de tentar usar a descrição de x e p, eu provavelmente teria que fazer uma espécie de mapeamento de p no meu espaço e aí acabaria chegando no mesmo resultado? Porque, eventualmente, se eu quiser saber p, eu teria que fazer um experimento. Eu posso falar um pouco mais para frente. A gente vai discutir um pouco, porque isso aqui, basicamente, o que você está me perguntando é se eu consigo descrever uma distribuição de probabilidade que é simultaneamente probabilidade de x e p, por exemplo. Né? Que seria isso aqui, digamos, se você quiser pensar de uma maneira estranha, mas probabilisticamente, você fala, não, isso aqui é um estado clássico, que é uma delta de Dirac em x, né, igual a esse valor e p igual a esse valor. Tá certo? Mas você pode fazer isso, você pode escrever uma estatística para isso, mas não se aproxima desse cara aqui do psi. Tá? Existe uma coisa chamada quase probabilidades, tá? Que depois eu posso falar numa parte mais avançada do curso, que você consegue construir uma distribuição de probabilidade simultânea de x e p. Tá? O problema é que ela não é mais positiva. É uma probabilidade que pode ser negativa. E aí você tem que lidar com essas quase probabilidades, que elas recuperam os valores esperados corretamente, mas você precisa de alguma forma tentar interpretar o que significa probabilidade negativa. Tá certo? Mas isso é um pouco mais, a gente vê um pouco mais para frente. Ok? Porque eu teria que entrar com essa um monte de coisa que a gente ainda não viu, tá bom? Pessoal, então o que eu quero chamar a atenção para vocês o ponto importante aqui é o seguinte: não se compara diretamente esse com esse aqui, tá certo? Tenta sempre pensar na comparação desse cara com esse cara aqui. Certo? E é por isso que você não vai construir. Esse cara aqui a gente não pode construir ele com uma função de x e p, porque a informação sobre p já está implícita na condição inicial da função s. Então você não tem o direito de calcular, digamos, qual é a ação para uma partícula que chegou na posição x com o momento p. Só que você não pode fazer essa pergunta, porque se ela saiu de um ponto x0, na hora que ela chegou em x1, ela tem um momento p determinado. Você não pode perguntar, você não pode variar o p livremente. Tá certo? E é por isso que a álgebra, e isso é uma coisa que eu ainda não consegui mostrar completamente, a álgebra importante para a representação da sua ação é a parede de Poisson e não a dos geradores. Tá certo? Porque a parede de Poisson, como eu mostrei para vocês, é uma área num certo espaço. Certo? E esse cara aqui, como eu também mostrei para vocês, também é uma área. Lembra que a gente fez aquele gráfico, base vezes altura, e aí você tem uma área do gráfico. Tá certo? E aí quando você puxa você é obrigado a achatar o outro, né, para conservar a área. Certo? Bom, como é que estamos aqui em relação ao estado do sistema? Bom. Eu queria que você comentasse um pouco que dos espaços que eles vivem, porque o quântico ele vai viver no espaço de Hilbert complexo. Isso eu fiquei um pouco em dúvida. O que isso significa? Ele está no espaço de Hilbert. Tá. Então vamos apagar aqui. Lembra, na última aula que eu dei, a gente mostrou que a gente poderíamos usar aqui um psi, que é um ρ auxiliar exponencial de IS sobre H cortado, né? E com essa descrição, encontrar a equação de Hamilton-Jacobi correta, né? Substituindo P por menos IH cortado ddx, né? Justamente porque na equação de Hamilton-Jacobi entra esse cara aqui, né? Onde o P, onde no H, né? Na Hamiltoniana você substitui P por aquilo ali, né? E quando a gente faz essa substituição aqui e faz o limite de H cortado indo para zero, a gente sai de um problema de uma equação diferencial não linear para um problema de equações diferenciais lineares. Tá certo? Só que esse I aqui foi essencial para a gente construir a nossa equação. Porque senão a equação de ρ e S se misturariam e a gente não queria misturar. A gente queria que S satisfizesse a equação de Hamilton-Jacobi. Então a complexificação foi uma imposição, né, que a gente teve que colocar no nosso problema, na nossa insistência de querer encontrar um problema linearizado. E por que a gente quer encontrar o nosso problema linearizado? Né? Não tem nenhuma
razão física a priori para a gente fazer isso. A razão é que é muito mais tratável matematicamente. A gente pode construir soluções gerais, ver o que acontece com essas soluções e assim por diante. Certo? Então, quando você impõe a linearização da equação de Hamilton-Jacobi, você é obrigado a fazer isso no espaço complexificado. Certo? E quando você descobre que as suas equações são lineares, então vale a pena tratar o seu problema como um problema num espaço vetorial. Então, quando você fala que agora são funções num espaço vetorial, né, é útil matematicamente representar combinações lineares, porque combinações lineares vão continuar satisfazendo as mesmas equações, ou seja, soluções somadas dão soluções, né, da sua equação. Então, vale a pena você trabalhar agora no espaço de Hilbert. Certo? Agora, presta atenção. Aqui eu estou fazendo um tratamento semiclássico. Eu estou falando o seguinte, como que eu posso tentar encontrar a raiz na mecânica clássica que me justifique a mecânica quântica? Do ponto de vista prático, você vai ver muitas interpretações da mecânica quântica que dizem não, isso é um postulado, ponto final, a natureza é assim porque ela é assim. Certo? E o fato da mecânica clássica ser do jeito que ela é, na verdade, é consequência da pequenez do H cortado. Você teria que pensar de trás para frente. Tá certo? O problema é que a tua intuição e a minha, de todo mundo aqui, ela é fundamentada no mundo clássico. Então a gente pensa que o natural é as equações de Hamilton, porque são as equações de Hamilton que a gente vê acontecendo quando eu largo uma pedra, quando eu faço um sistema clássico, entendeu? Então por isso que a gente pensa do clássico para o quântico. Se esse outro ponto de vista está correto, significa na verdade que a nossa intuição clássica é uma mera consequência da pequenez do H cortado, que nos permite trabalhar com esses estados aqui, né, justamente porque quando ele é muito pequeno, esse psi vira uma equação para S, e essa equação para S me dá uma equação do tipo P igual a ds dx, que eu posso satisfazer classicamente e encontrar trajetórias. Certo? Ou seja, bom, aí você escolhe como você prefere pensar. Tá? Eu aconselho pensar nas duas formas. Tentar desenvolver suficientemente a tua intuição sobre o mundo quântico para você tentar entender como que seria a passagem na outra direção, mas aproveitar da tua intuição física sobre o mundo clássico para pensar na passagem do clássico para o quântico também, que seria essa passagem dessa forma que eu apresentei para vocês. E não seria mais conveniente um espaço vetorial real? Por que a gente vai para os complexos? Só por conta desse acoplamento? Do ponto de vista clássico, sim, a gente tem que ser complexo. Porque você não consegue linearizar a equação sem botar o i aqui. Tá certo? Porque se você não bota o i aqui, lembra? Você vai ter dois tipos de termo aqui. Você vai ter um termo que, quando você calcular a derivada da segunda, você vai ter o ds dx quadrado, que resultou da aplicação da derivada na exponencial duas vezes. E esse cara aqui, naturalmente, vai ter um menos i ao quadrado. E o outro termo vai ser menos i... Não, desculpa. Desculpa. Aqui vai ter esse i duas vezes e a derivada vai ter dois i's. Tá certo? Então vai ficar sem i nenhum, esse cara vai ficar real. Enquanto a derivada que atuar aqui e depois a outra que vai atuar no s', ou seja, esse termo aqui vai ser assim, ó. d2s dx2. Certo? Esse termo aqui não aparece na minha equação de Hamilton-Jacobi. Eu não consigo me livrar dele na linearização do meu sistema, a não ser que eu coloque uma coisa que eu possa usar para a posteriori distinguir os dois pedaços da equação. A parte real e a parte imaginária. Entendeu? Então, a complexificação do ponto de vista da passagem clássico-quântica que eu estou tentando mostrar para vocês, ela vem por causa disso aqui, porque você precisa separar esses dois pedaços aqui em equações diferentes. Tá? Mas é um mistério, tá? É um mistério. Não é porque eu falei isso para vocês que está resolvido. A gente não sabe. Porque se você pensar da outra direção, você tem que falar, não, a natureza é porque, assim, essencialmente representada por essas funções de onda em espaços complexos, e a natureza só é real, entre aspas, porque quando você bota H cortado indo para zero, as equações se separam totalmente e você consegue resolver a equação para S sem se preocupar com ρ. Entendeu? Não sei quão satisfatório isso é. Mas a definição do espaço de Hilbert não é um espaço vetorial.
vetorial complexificado, né? Porque eu tenho a impressão que eu já ouvi falar antes de você ter espaço de Hilbert real. Você tem vários espaços de Hilbert reais. Tá, então, sim. tipo, definir ele como sendo um espaço vetorial complexificado não é, tipo, a maneira mais adequada ou certa. Não, é porque um espaço de Hilbert, ele tem aquelas condições todas, né? É um espaço vetorial com produto interno é linear à direita, é antilinear à esquerda e tudo mais. Se você restringe o corpo para o corpo dos reais, continua sendo um espaço de Hilbert porque continua satisfazendo todos aqueles requisitos. Mas ele é uma versão, digamos, mais restritiva de espaço de Hilbert. Ou seja, todo o espaço de Hilbert, todo o espaço real de Hilbert é um espaço de Hilbert. Mas nem todo o espaço de Hilbert é um espaço real sobre o corpo dos reais. Tá certo? Deixa eu ver. Mas tem uma questão mais importante sobre isso que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Que liga um pouco sobre a importância ou não do espaço de Hilbert, certo? Tá, mas pessoal, é um objeto esquisito, tá? Porque nem esse aqui a gente tem boa intuição. Quiçá esse cara aqui que agora envolve probabilidade no meio, né? Porque não só foi uma passagem de dois números num plano, né, para uma função, só que agora, além dessa passagem aqui, essa função está associada a uma probabilidade e não mais ao estado determinístico de um sistema. Certo? Mas podem perguntar mais, se quiser. Experimentalmente foi visto, então, que tanto x e p você consegue mapear a partir da mesma função de onda. Porque quando eu paro para olhar assim, parece que não necessariamente você precisa ter a mesma função de onda para ver quais são os possíveis valores de x e p. Eu confesso que eu não entendi a sua pergunta. Como assim? Mapear de uma função de onda? Tipo, você tem a função de onda que determina o estado do seu sistema. Isso. E aí, se eu quiser lidar com o x e seus possíveis valores, eu uso para p, eu preciso do operador. O operador ele representa o estado físico e a partir dos estados físicos você representa as necessidades de probabilidade, que vão ser o módulo quadrado dessas funções aqui. Sim, ou seja, x chapéu determina esses estados e p chapéu determina esses estados aqui. E a regra que a gente vai discutir daqui a pouco uma vez que eu conheço o meu operador, que representa o observável físico, eu determino os estados associados a ele, e eu sei que as projeções do meu vetor nesses estados, módulo quadrado, me dão a probabilidade de observar aquele estado. Eu estava pensando em nível tanto mais experimental. Um experimento eu tento determinar os possíveis estados para x e outro para y. Por exemplo, da dupla fenda, só que no da dupla fenda foi para x apenas. Aí eu poderia ter o para y. Para y ou para p? Eu teria um outro tipo de... minhas ondas têm um outro formato, possivelmente. E aí eu fico me perguntando como é que você consegue ver que é uma mesma função de onda, ou qual eu apliquei os operadores para poder ver os estados do meu sistema. Acho que é isso que eu quero dizer. Tá, a gente vai discutir um pouco mais isso daqui a pouquinho, mas só para adiantar um pouco, isso requer a nossa habilidade de preparar estados iguais. E tem muita gente que vai nesse ponto quando vai querer tentar, digamos, estender a mecânica quântica ou questionar a mecânica quântica. Então, mas vamos tirar isso do caminho pelo momento, vamos dizer que nós sejamos capazes de preparar estados idênticos. Então eu preparo o meu psi sempre igual. Aí eu preparei meu psi, eu meço x. Preparei o psi, meço x de novo. E aí eu vou fazendo o seguinte. Eu preparei um x, eu preparei o psi e medi o x aqui. Aí, como o meu experimento é finito, né, eu não consigo medir perfeitamente a posição, eu descobri que minha partícula está aqui. E aí eu fiz isso inúmeras vezes. Aí aqui eu medi, 8 vezes. Aí eu boto 8 aqui na altura. É o número de vezes, é a frequência que eu medi esse negócio aqui. Frequência não, né? É o número de vezes que eu medi. Aqui eu medi 16. Agora, você tem que ter em mente que eu estou fazendo o mesmo psi e medindo ele. Eu preparo de novo, meço ele. Preparo de novo, meço ele e repito isso 1 trilhão de vezes. É o mesmo psi. E aí eu vou fazendo isso aqui. Tá certo? E aí eu vou estar fazendo, né? Eu vou fazer aqui e vou descobrir que esse negócio aqui se aproxima de uma certa distribuição de probabilidade. Então, experimentalmente, você acaba já definindo o psi
Eu determino o psi experimentalmente. Ah, tá. Achei que era o contrário. Achei que você pegava... Não. Você vê que não tem como... Se você quiser testar a mecânica quântica, você tem que fazer isso que eu falei. Você tem que ter garantia de estar preparando o mesmo sistema e você mede de novo. Aí você faz, digamos que você faz isso no seu psi inicial. Você preparou e mediu, preparou e fez isso aqui. Agora você esperou passar um tempo. Aí você usa a sua equação de Schrödinger para evoluir no tempo. Essa onda aqui agora evoluiu para uma mais achatadinha, assim, por alguma razão. Tá certo? Aí você mede de novo e descobre que esse estado de fato, quando você evoluiu no tempo com a sua Hamiltoniana, ele veio para cá. Então agora você não só mediu, você não só testou a sua capacidade de preparar estados, mas você está testando também a dinâmica representada pela equação de Schrödinger. E isso aqui tudo já foi feito ad nauseam, né? O pessoal já testou isso aqui de todas as formas para ver se de fato você consegue preparar sistemas e se de fato ele evolui de acordo com a equação de Schrödinger. É claro que você pode questionar um número de coisas aqui, né? Toda vez que eu estou testando o meu estado preparado, eu estou testando com a precisão. É claro que eu posso fazer essa barrinha aqui ser cada vez menor, melhorando o meu detector, tá certo? Mas isso nunca vai ser infinitesimal. Você pode sempre dizer que dentro desse bin aqui, que é o nome que a gente dá para esse negócio, a função de onda faz assim e você não sabia. Porque você está somando simplesmente todos os números de objetos dentro daquele bin. Se a probabilidade é maior ou menor na borda ou na outra, a gente supõe que não. A gente supõe que, né, a gente pode aproximar, a gente pode fazer esse negócio tão pequeno quanto a gente queira, até que isso aqui vire só uma retinha ali. Ok? Então, vamos ver aqui os observáveis, né? Os observáveis clássicos, eles são razoavelmente simples, né? Você tem aqui um W de x e p, né, que representa uma quantidade física que você pode medir do seu sistema, certo? Então, o que é importante enfatizar aqui, né, é isso. A pergunta que você faz não envolve uma informação adicional. Você não pergunta qual é a probabilidade de eu medir W com certo valor. Não é essa a pergunta que você faz. Você fala, se eu medir W, o que eu tenho? O que eu vou encontrar no meu experimento? Aí o resultado clássico é, pega o valor do estado X, o estado P da partícula, bota nessa função, calcula um número, e esse tem que ser o número que o meu medidor de W vai encontrar lá, no meu medidor. Certo? No caso quântico, né, é um pouco mais complicado, né? Você tem que... Esse cara é um operador, no sentido que a gente discutiu bastante lá atrás, funções de operadores, tá certo? Esse cara aqui é um operador e esses dois são determinados a partir dessa relação aqui, certo? Certo? E onde isso aqui é o chamado de regra de Dirac. Regra de quantização de Dirac é a regra de Dirac, tá? Nós já tínhamos visto uma coisa parecida com essa, né? A gente tinha visto o comutador dos geradores de transformações clássicas e o parente de Poisson. Aqui eu estou dizendo o seguinte, para eu construir um observável clássico, um quântico, eu vou precisar pegar uma função clássica e vou quantizar essa função clássica. Eu vou transformar ele num operador. Para eu transformar ele num operador, eu preciso dos operadores que estão associados aos estados clássicos, que é o x e o p, ou qualquer par de variáveis canônicas. Certo? Para eu quantizar essas variáveis canônicas, elas precisam satisfazer essa equação aqui. O comutador dos observáveis quânticos tem que coincidir com a quantização do parente de Poisson. Nesse caso, o parente de Poisson é 1. Né? 1 vira identidade no espaço de Hilbert. Então não tem muita surpresa. Mas se nós estivéssemos fazendo aqui Lx com Ly, aqui seria Lx, Ly. E vocês lembram que o parente de Poisson de Lx com Ly dá Lz. Então, isso aqui seria IH cortado
LZ. Porque é a quantização do parente de Poisson. Então é a mesma coisa que eu estava falando antes, é um homomorfismo de álgebra. E a álgebra que é homeomórfica à álgebra dos observadores quânticos não é a álgebra das transformações nesse estado aqui. É a álgebra das transformações, de certa forma, associada a esse cara aqui. Mas a gente sabia que tinha que ser alguma coisa assim já. Né? Porque quando a gente construiu uma coisa que chegar mais perto possível da mecânica quântica, não foi a partir dos estados clássicos, X e P, mas a partir da ação. Certo? Então, assim que você constrói observáveis na mecânica quântica, você constrói esses dois objetos, tá certo? Desses objetos você constrói esse, e agora sim você tem a possibilidade de encontrar os autovetores, os autovalores de ômega, e esses caras, nos próximos postulados a gente vai ver, nos fornecem as ferramentas para fazer medições e ver como é que seu estado físico se comporta, tá certo? Uma coisa que é importante falar aqui é o seguinte: o quão importante vocês acham que esse estado aqui é? Ou seja, o melhor, o quão importante vocês acham que esse postulado aqui é? Eu estou dizendo assim, do ponto de vista quântico, tá? Estou dizendo que os meus observáveis, os meus estados quânticos são representados por funções de ondas no espaço de Hilbert. Aí você pode se perguntar, mas e que espaço de Hilbert? E se eu construir esse espaço de Hilbert de 8 formas diferentes? Será que eu tenho 8 mecânicas quânticas diferentes? E se eu tenho 8 mecânicas quânticas diferentes, qual é a certa? Qual é a maneira certa de construir o espaço de Hilbert? Mas essa é só uma maneira. Está falando da base associada ao quê? Não, a base não, a construção do espaço mesmo. Por exemplo, ela falou agora que a gente pode usar uma função, um espaço das funções de quadrado integrável, como um espaço completo, bonitinho, com todos os requisitos matemáticos. Mas existem outros espaços de Hilbert também que a gente pode construir. Tá certo? Por que o de quadrado integrável é mais importante que os outros? Não, mas todos os espaços de Hilbert pressupõem estados normalizáveis. Porque, lembra, você é um vetor no espaço de Hilbert, ele tem que ter norma finita. Então, mesmo que você construa de uma outra forma, por exemplo, eu posso representar um espaço de Hilbert, por mais estranho que pareça, com o R infinito. Esse cara aqui seria a coleção de sequências aqui, né? A0, A1, A2, de infinitos coeficientes aqui. Seria o meu R infinito. Isso aqui também é um espaço de Hilbert. Você vai botar algumas restrições, essa série tem que ter certas características de convergência e tal, mas isso forma um espaço de Hilbert também. Por que esse aqui é pior ou melhor do que o de quadrado integrável? E mesmo quando você constrói essas coisas assim, que tem infinitas coeficientes, você pode mostrar que existem alguns que não são mapeáveis no outro, por exemplo. Certo? Então, por que eu estou insistindo tanto nisso, pessoal? Porque a regra de Dirac, essa imposição aqui, ela pode ser ligeiramente modificada, né? Vocês lembram que a gente pode calcular um gerador de transformações, que seria uma coisa assim, e tem esse gerador aqui. Né? Lembra, isso aqui pode ser uma transformação, esse cara aqui vai ser uma translação no T, e esse vai ser uma translação em X. A gente viu isso bastante, certo? Se você pega a relação de comutação, não dos geradores, X e P, né? X e P, mas estuda a comutação desses operadores aqui, você encontra regras de quantização mais robustas, porque esses operadores são mais bem comportados. Tá? Do ponto de vista muito simplista, esses operadores estão sempre presos entre -1 e 1, porque é seno e cosseno de uma coisa. Certo? E esse tipo de operador ele é muito mais facilmente tratável matematicamente. Tá certo? E por que eu estou falando isso? Porque você mostra que você, quando impõe esse tipo de quantização através da quantização de Weyl, tá certo? Você mostra que todas as representações possíveis daqueles operadores são unitariamente equivalentes. Certo? O que significa isso? Exatamente. Mas o que significa isso fisicamente?
Sim. Mas assim, o que isso diz pra gente sobre a escolha do espaço de Hilbert? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Isso é muito importante. Vamos dizer o seguinte. Eu encontrei duas representações, tá, onde eu consigo representar essas transformações, tá certo? Em dois espaços de Hilbert diferentes. Então eu tenho um espaço de Hilbert V1 e tenho um espaço de Hilbert V2. São diferentes. Um é de quadrado integrável, outro são sequências, sei lá. Eu fiz duas coisas totalmente diferentes, certo? E aí você tem os estados aqui, psi, na representação V1, ou seja, esse cara aqui pertence a V1, certo? E claro que eu posso ter um outro estado φ qualquer, que é um vetor nesse outro espaço de Hilbert aqui. Ok? O importante é lembrar o seguinte, o vetor e o espaço, eles são irrelevantes. Irrelevantes fisicamente. O que dá significado físico para os vetores são os observáveis. Certo? Então o que eu posso fazer é o seguinte, beleza, eu tenho esse espaço, aqueles observáveis são representáveis naquele estado, naquele espaço, então eu posso ter muito bem os caras que satisfazem isso aqui, né? Eu tenho esse cara x em 1 igual a x em 1. Tá certo? E aí eu posso ter a mesma coisa aqui, P, eu posso ter o P, não, vou botar só x mesmo, não preciso botar os dois. X. Né? Isso aqui é representação em 1, representação em 2, vai ser x, x2, tá certo? Então, esse cara aqui, ele representa o mesmo estado físico que esse aqui, só que de formas diferentes. Esse num certo estado, num certo espaço de Hilbert, digamos, esse cara aqui é uma função de quadrado integrável. Caso x é uma escolha, porque x a gente sabe que não é uma função de quadrado integrável, né? Mas digamos que fosse um pacote de onda ali, com uma largura finita, e que esse x aqui fosse integrável, tá certo? Então eu teria uma função de onda aqui, e aqui eu teria outra coisa, uma sequência infinita de números. Ambos representando o mesmo estado físico, tá certo? Mas se existe uma transformação unitária, que leva, digamos, 1 em 2, então vai existir um operador U2, 1, que vai fazer isso aqui. Tá certo? Existe um operador que leva um estado no outro. Então, tanto faz se eu medir aqui ou se eu medir aqui. A existência desse operador garante que o que eu medir aqui vai ser igual ao que eu vou medir aqui e vice-versa. Então, na verdade, o estado é irrelevante. A escolha de espaço de Hilbert é irrelevante. Porque qualquer escolha de espaço de Hilbert é unitariamente equivalente a outra. Isso responde por que não é análogo a espaço de fase? Nossa, tentou fazer uma conexão que eu nunca tinha pensado. Repete sua pergunta, por favor. Se é um análogo ao espaço de fase que você está construindo, mas a gente percebe que não, porque tem mais liberdade que o espaço de fase. Na hora de... É porque tem uma relação entre essas duas coisas. Você mostra que uma transformação canônica também equivale a um operador unitário. Então tem uma relação entre essas duas coisas. Se você muda o seu espaço de fase, você também muda os seus estados, mas de forma que as probabilidades se conservam. Então, você não está tendo uma mecânica quântica diferente se você quantizar com x e p ou com x' p'. A mecânica quântica é a mesma. Porque se x' p' for uma transformação canônica de x e p, então os estados representados com x' p' são unitariamente relacionados com os estados x e p. Não sei se era essa a relação que você queria. Só que acontece o seguinte, pessoal, o teorema que garante que isso aqui é verdade, ele não é válido para a teoria de campos. Tá certo? Então, se você faz uma escolha diferente de representação, você vai ter físicas diferentes. Isso só não é um problema para a física de partículas tradicional, porque na física de partículas tradicional, você mostra que se você impõe que
as simetrias do espaço-tempo, ou seja, as transformações de Lorentz, as rotações, né, as translações espaciais e temporais, se você impõe que esse cara seja uma simetria dos seus estados físicos, só existe uma família de estados físicos que está associada a essa simetria. E dentro dessa família, circunscrito a essa família, todas as transformações são unitárias. Tá certo? Ou seja, na física de partículas isso ainda não é um problema. Na teoria de campos em espaços curvos isso é. Porque a gente não sabe, é justamente daí que vem a criação de partícula no belo buraco negro, o efeito Unruh, né? Ou seja, esses vários efeitos estranhos que a gente vê da diferença de vácuos. Porque agora um vazio, ele é fisicamente diferente de outro vazio. E cada escolha de vazios diferentes te dá teorias diferentes. Tá? Ok. Observáveis. Alguma dúvida? Porque é prático, porque a gente sabe fazer conta. Mas se eu quisesse utilizar outro... Por exemplo, é muito comum você trabalhar com operador de criação e aniquilação. E um espaço de operador de criação e aniquilação não é mais um espaço... Você pode escrever, né, um estado N, que seria, digamos, é o estado que você pegou o vácuo e aplicou o estado de criação N vezes, né? E é claro que você pode calcular isso aqui tem a ver com um polinômio de Hermite e tudo mais. A gente vai ver isso com detalhe, tá, pessoal? Não precisa se preocupar, não. Mas você pode tirar todas as informações olhando só para a representação de autoestados do operador de criação e aniquilação. E você consegue construir esses caras aqui como essas sequências infinitas de números aqui. E esse N está no espaço Fourier? Não, ele é o espaço da base, né, do operador número. Não é Fourier, é diferente. Fourier seria o espaço dos momentos. Certo? Então você pode, essa representação é muito útil. Frequentemente se usa mais na teoria de campos usa-se mais essa representação do que um funcional de onda, porque um campo ele não teria uma função de onda, teria um funcional de onda, que é um negócio matematicamente mal definido, entendeu? Professor, assim, matematicamente você mostrou que você pode construir espaços de Hilbert diferentes e construir o mesmo estado, mas fisicamente falando a consequência... Mas tem um detalhe, eu posso construir dois espaços de Hilbert diferentes, representar o mesmo estado físico, porque eu sei que os estados físicos vêm da representação do operador, mas eu sou capaz sempre de mapear unitariamente um no outro. Isso que é o ponto importante. Mas eu acho que eu não entendi a consequência física disso, de por que o estado não é tão importante. Eu estou tentando, porque na mecânica clássica você consegue fazer quando você entende, você sabe o estado da partícula, mas não é tão relevante agora para a mecânica quântica. Eu não consigo entender fisicamente a consequência disso. seria a mesma coisa que você falar o seguinte, eu posso representar meu sistema clássico com certas variáveis canônicas, calcular a evolução, dinâmica, tudo bonitinho, calcular o resultado final, ou seja, o observável final que eu quero extrair daquele meu sistema clássico, tá certo? Ou eu posso fazer a mesma evolução em outras variáveis dinâmicas, em outras variáveis canônicas. Mas o resultado é o mesmo. E aí você fala o seguinte, qual é a importância de usar essas variáveis canônicas ou as outras? Ou na mecânica clássica. Esquece o que a gente está falando. Representar o negócio com coordenadas polares ou cartesianas. Qual que é a certa? Essa pergunta nem tem uma boa resposta, ela nem faz muito sentido. Porque as duas coisas são equivalentes, elas não mudam a dinâmica, elas não têm nenhum efeito, né, sobre nada. São simplesmente escolhas nossas de como a gente está representando uma coisa. Por isso que lá no comecinho eu tinha falado que só vem esse sentido físico, o CAT, quando você determina qual é a sua construção Isso. seu observador. Dos observáveis, exatamente isso. Tanto que é um exercício que eu gosto de passar para quando eu estou dando um curso de mecânica quântica, é o seguinte. Se você pegar o operador x com o operador multiplicação e pegar o operador p com o operador menos IH cortado ddx, é fácil ver que x e p comutam. Dão aqui IH cortado, certo?
A pergunta é, existem outras representações? Ou seja, eu posso fazer o seguinte, eu posso falar que x é uma função alfa de x mais beta de x d de x, e eu vou falar que p chapéu vai ser igual a alfa p de x mais beta p de x d de x. Quantas escolhas de alfa e beta você pode fazer para que isso aqui seja satisfeito? Infinitas. Só que é o seguinte, nessa representação, onde o x é o operador multiplicação, quem é o autovetor do operador multiplicação? Ou seja, eu preciso de um psi, né, que é o autovetor com alto valor x0, ele tem que ser igual a x0 psi x0 de x. Certo? Quem é essa função aqui? Que é a única função, né? Porque vocês sabem que isso aqui é o operador multiplicação. Se esse cara é o operador multiplicação, significa que o lado direito é assim, x vezes psi de x0, né? Isso aqui tem que ser igual a x0 aqui. Que tipo de função mágica eu posso colocar aqui que transforma x em x0? É uma delta de Dirac. É a única função que eu posso colocar para fazer isso é isso. Então, eu preciso que x de x seja igual a delta de x menos x0. Porque qualquer função de x multiplicando por uma delta pode trocar o argumento. Por isso que esse cara aqui é uma delta de Dirac. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu escolho essa representação para os meus operadores, o significado de π de x fica evidente. π de x é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula numa certa posição. Se eu usar outra representação aqui, o meu π de x vai ter outro significado, que vai estar associado às autofunções, porque isso aqui vai dar um operador, né? Quando eu tentar encontrar as autofunções do π, não vai ser mais delta de Dirac. Desculpa, as autofunções de x chapéu não vai ser mais a delta de Dirac. Vai ser uma outra função, porque agora tem uma equação diferencial para resolver. Tá certo? Então, as minhas funções que vão representar a mesma coisa vão ser diferentes, mas são unitariamente equivalentes. Tá certo? Então, as diferentes escolhas de representação, elas são irrelevantes para a gente. Certo? Mas elas afetam tudo. É a mesma coisa de eu falar, se eu for para cartesiano para polar, eu tenho que fazer as transformações corretas, porque se eu pegar a posição 1, 1 cartesiana e transformar 1, 1, onde R é 1 e θ é 1, eu vou encontrar um negócio totalmente maluco. Por isso que o meu π de x aqui ele tem um significado quando eu escolho essa representação, e o meu π de x vai ter um significado totalmente diferente se eu usar uma representação assim, mais complicada. Tá certo? Esses operadores aí, os observáveis, eu entendo como uma medição da partícula? Não. Eles representam estados que podem ser medidos, mas o operador em si não é uma medição. Ele representa, digamos, ele condensa, descreve, deixa eu ver. Ele resume toda a informação sobre aquele tipo de medida física. Ele só permite que seja medido. Não, ele não permite nada. Ele te dá todas as informações que você precisa para medir aquele tipo de observação, para medir aquele tipo de estado físico. Digamos que seja momento angular. Então, o que o momento angular vai te dar? Os altos estados e os autovalores. Com os autovalores, você vai medir, você vai saber quais são as possíveis medidas que você vai encontrar lá no seu ponteiro do seu experimento, entendeu? E os estados vão representar os estados físicos associados àquelas medidas. Ok, observáveis. Então, medidas agora. Pessoal, se isso aqui já estiver muito claro para vocês, eu posso passar mais rápido, tá? Se estiver sendo útil, eu continuo do jeito que eu estou. Então,
Medidas. Bom, Perdão, mas nos observáveis, eles falaram que todos os observáveis têm que ser autoadjuntos ou hermitianos, né? isso. E tem algum significado para isso? O significado é... Tem uma série de consequências disso, certo? A mais matematicamente motivada é você dizer, não, mas os autovalores são reais, certo? Que é mais ou menos um argumento que se dá frequentemente. Eu não gosto tanto desse argumento. Eu prefiro pensar que quando os seus autovetores, quando os seus observáveis são autoadjuntos, então as transformações que eles representam são unitárias. Ou seja, lembra que a gente tinha esses dois papéis que um observável representa já clássico. Ou seja, ele é aquilo que pode ser medido classicamente, mas ele também está associado àquilo que pode se transformar. A como uma certa coisa se transforma. Tá certo? Então, para você fazer uma transformação de estado quântico, você precisa de transformações unitárias. Porque senão elas estão modificando o sistema físico. Ela não está simplesmente transladando, girando. Você não está representando uma mesma coisa de uma forma diferente. Você está representando uma nova coisa, se for um operador não unitário. Né? Então, você pode pensar que a insistência em operadores autoadjuntos está mais associada ao fato de que eu quero representar transformações a partir desses operadores que preservem a norma, do que simplesmente, os autovalores têm que ser reais porque observáveis físicos são reais. Tanto que existem vários problemas em mecânica quântica que você sabe que o seu sistema não é fechado. Tá certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso digamos que você está num problema que está interagindo com alguma coisa. Tá certo? Ou seja, digamos que você tem muitas partículas quânticas numa caixa. Só que existe uma probabilidade da partícula sair da caixa. Só que você não quer descrever o sistema fora da caixa. Você quer descrever só dentro da caixa. Então, a probabilidade não pode mais se conservar. Porque tem a probabilidade da partícula sair da caixa. Significa que o número total de partículas dentro muda no tempo, entendeu? Então, você representa esse tipo de sistema, às vezes com hamiltonianas que tem um pedaço complexo. Não são autoadjuntas, digamos assim. E esse vazamento da caixa é representado por esse pedaço não autoadjunto da hamiltoniana, que dá tipo umas quedas exponenciais da probabilidade. Certo? Eu estava convencido de que eles serem autoadjuntos resolvia aquela nossa imposição do I para dar certo toda aquela construção, e aí a gente meio que voltava atrás. A gente construiu complexo, só que como a gente quer medir coisas reais, a gente impõe isso da autoadjuntibilidade das coisas. E essa intuição ainda está correta. Está correta, está correta. Mas você falou um negócio mais interessante, na verdade. Quando a gente faz aquele homomorfismo das álgebras e chega nessa expressão aqui, se você tirar o adjunto dos dois lados aqui, o que vai acontecer? O x troca com p, então você vai ficar uma coisa assim. Esse cara vai ficar p e esse cara vai ficar... Só que aqui no outro lado vai ser assim, ó. Porque se eu tirar o adjunto da identidade vezes i, eu tenho um sinal de menos aqui. Certo? Se eu mudo esses caras de volta, eu tenho a mesma expressão que eu tinha antes. É claro que você pode falar, mas isso é um pouco mais complicado. Isso não implica diretamente que x é igual a x daga, né, a daga, e p é igual a p a daga. Mas você vê que isso é uma solução possível. Então, quando você faz essa imposição sobre a representação, você também já está, de certa forma, fazendo alguma escolha sobre o caráter autoadjunto ou não desses operadores. Nem toda escolha é compatível com a álgebra. Certo? Claramente, os autoadjuntos são compatíveis com a álgebra. Certo? Professor, você falando dessa parte não autoadjunta, que é como se fosse um vazamento da minha caixa, isso teria alguma coisa a ver com o tunelamento de partículas ou não? Sim, tem a ver. Tá? Mas é que nesse caso que eu estava falando, eu não estou descrevendo o meu sistema todo. No caso que você está falando, a gente está descrevendo o sistema todo. Ou seja, digamos, eu tenho uma barreira potencial aqui
eu tenho uma partícula que tem uma função de onda aqui, tá certo? Essa função de onda não tem energia acima dessa barreira, tá certo? Mas você descobre que quando o tempo passa, essa onda vem para cá, depois ela reflete, volta, e um pedacinho dela vai para cá. Esse é o tunelamento, tá certo? E isso tem a ver justamente com a probabilidade aqui não ser 100%. Tem um pedaço da probabilidade que está aqui. Esse vazamento, que a gente pode ver, inclusive depois que a gente for ver WKB, ele tem a ver justamente com esse pedacinho da Newtoniana que gerou evolução para fora, para cá, à direita da barreira. Certo? Mas a gente vai ver isso aqui com exemplos mais palpáveis, né? Bom, então, clássico. Né? E quântico. Perdão, professor, eles são autoadjuntos ou hermitianos? Autoadjuntos. O que importa é ser autoadjunto. Hermitiano não é tão importante. No sentido que eu defini lá atrás. Ou seja, se eles têm elementos de matriz que são iguais ao transposto complexo conjugado, isso não garante, como foi o exemplo que eu dei para vocês, daquelas integrais, não garante ser autoadjunto. Precisa ser autoadjunto. Se você se você pegar um toy model de um problema na meia linha, você vai descobrir que alguns operadores aqui são hermitianos, mas não são autoadjuntos. E se você insistir em fazer a evolução na representação não autoadjunta, você vai ver que um monte de coisa esquisita vai acontecer. O seu operador momento vai ter valor esperado complexo, vai ser um negócio, vai dar errado, entendeu? Sempre vai ser hermitiano, sempre vai ter elemento de matriz. Enfim, sempre vai ser hermitiano. Sim. Porque o elemento de matriz é fácil, né? O elemento de matriz é assim. Estado, operador, vou botar assim. EI, EJ. Certo? E você sabe que isso aqui vai ser igual a EI, EJ. Aí você usa aqui esse cara aqui é complexo conjugado do outro, né? E você faz aquela brincadeira toda, você vai ver que isso aqui é o transposto complexo conjugado. Então, se ele é autoadjunto, isso aqui sempre vale. Os elementos de matriz são sempre assim. Mas os elementos de matriz satisfazerem isso não garante que o operador é autoadjunto. Certo? Então, no quântico, agora nós temos aqui o nosso ômega, certo? X e P. Tá? E como é que a gente fala de medida? Eu insisto com vocês nisso. A pergunta que se faz é diferente. Aqui eu falo, eu vou medir W. Quanto que é W? Eu boto o valor de X e P aqui e sei quanto é que é W. Aí eu comparo meu experimento com o meu sistema dinâmico, qualquer coisa que for, e vou fitando aqui os parâmetros, fazendo o que eu quiser. Certo? Aqui dado esse observável quântico, qual é a probabilidade de... Aí você vê que aqui eu coloco mais uma informação. Medir W igual a um certo valor de W. A primeira coisa quais são os possíveis valores de W que eu posso perguntar? Porque vê que aqui o postulado já nos impõe uma coisa super forte, que é justamente o que o Planck estava buscando para resolver o problema da catástrofe do ultravioleta, né? das órbitas de Bohr, tá certo? Que era, eu não posso fazer qualquer pergunta. Eu não posso perguntar quanto é que é a probabilidade, quer dizer, eu posso, mas eu sei que a chance vai ser 0, tá? Mas a questão é, quando eu resolvo essa equação, esses números aqui, que vocês fizeram os exercícios para ver que nem todo número aqui é possível, tá certo? Esses são os possíveis números que eu posso medir no laboratório. Certo? É por isso que quando a gente resolveu o átomo de hidrogênio e fazer toda aquela parafernália matemática e conseguir medir que o número o menor número que a gente pode medir aqui é 13,6 eletronvolts, é tão importante. Porque não existe outro estado possível para um elétron orbitando um próton. Esse é a menor energia possível que tem. É um estado ligado mais forte. Certo? Não existe 3,7, 3,8. Tem que ser menos Rydberg sobre n quadrado. Certo? Então, aqui no caso quântico, a coisa muda bastante.
Agora eu tenho que fazer perguntas sobre valores específicos, tá certo? E eu sei que a probabilidade de medir um desses Ws vai ser proporcional a W psi. Tá certo? Então, o tipo de pergunta muda e na minha pergunta entra mais uma informação. Da mesma forma que quando eu faço lá o cálculo da ação, eu preciso, depois de determinar a minha ação resolvendo a equação de Hamilton-Jacobi, eu preciso falar qual é o ponto onde eu estou calculando a ação para ter o valor de fato da ação daquela curva. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Eu preciso dizer quem é o valor de W para completar a pergunta. Aqui eu não preciso falar nada. A minha pergunta é qual o valor de W. Aqui, para eu completar a pergunta, é qual é a probabilidade de encontrar este valor de W. Você vê que na minha pergunta tem um pedacinho extra de informação. Certo? Você colocou proporcional porque para realmente dar a probabilidade você tem que normalizar. Na verdade, isso é uma consequência posterior, a gente vai ver isso já já. Mas é muito importante que o postulado seja assim. Certo? Tem uma série de questões sobre representação. Você vê que aqui, na verdade, eu estou dizendo que o psi ele não é mais um vetor só. Porque se é proporcional, eu posso multiplicar o meu psi por qualquer número. Que eu vou continuar tendo as mesmas probabilidades, só que agora com uma proporção diferente. Então, isso aqui está dizendo indiretamente para a gente que o que importa para a gente no estado de espaço de Hilbert não é um vetor, mas um raio. Certo? Um raio seria simplesmente não é nem um vetor o vetor sem cabeça nenhuma. Certo? Professor, não sei se entra agora nessa discussão, mas na aula passada também falou sobre a interpretação realista e não realista. Entra na parte dessa probabilidade ou não? Eu vou precisar conversar com eles sobre exatamente o que eles estavam pensando quando eles falaram de representação realista e não realista. Na verdade, eu só comentaram que existe. Eu fiquei muito curioso para saber o que seria a diferença de cada interpretação e qual que a gente está usando para isso. É que eu posso preparar uma aula sobre isso, tá? Mas é que é muito complicado. Porque, veja, isso vem de epistemologia da mecânica quântica. Aí você tem que entender um pouco de como fazer essa construção das perguntas na filosofia, entendeu? Ou seja, o psi, ele representa fisicamente alguma coisa, né? Ou ele é um outro tipo de objeto filosófico, digamos assim. Mas eu preciso preparar isso bonitinho, porque eu não posso falar besteira sobre essas coisas. Né? Só uma dúvida, o que foi falado que é o raio mesmo? É O psi. O psi tem que ser um raio, certo? Bom. Eu, pelo menos, eu anotei isso que para ler essa equação é a probabilidade de medir um W no estado psi. Mas você falou que tem mais uma informação que eu tenho que dar. Não. Qual é o W que você quer medir? Ah, tá. A pergunta é a probabilidade de medir um certo valor específico de W. Esse valor específico é mais um pedaço da informação. Tá? E a gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Tá? Então aqui vamos voltar agora para dinâmica. E aí a gente tem aqui o mesmo quadrinho. Ou seja, aqui na esquerda é x ponto dh dp e p ponto menos dh del x, né? Que pressupõe os estados x e p como a base dessa informação, só que nós vimos também que a gente pode ter aqui ds dt mais h de x e ds dx igual a zero. Essa equação, que é a equação de Hamilton-Jacobi, ela está muito mais fortemente ligada à equação de Schrödinger. Do que as equações de Hamilton. Justamente por causa da diferença de informação que a gente coloca em uma coisa e em outra. Para resolver essa equação aqui, eu preciso dizer o estado inicial, x e p. Para eu resolver essa equação aqui, eu não preciso. Basta a informação inicial x e t0. Tá certo?
E esse cara aqui satisfaz essa equação. Tá? Lembra, aqui é a derivada não como um operador em um espaço de Hilbert. Isso é essencial que vocês entendam. Essa derivada é no espaço das parametrizações de vetores psi com parâmetro t. Só para saber, o x, a possua inicial de 0 e depois o tempo t0, eu consigo usar só eles porque eu já vou ter minha hamiltoniana no meu sistema, o que me permite ver o sistema do tempo? Não, você diz aqui, né? Isso. Então, é porque para resolver essa equação diferencial, agora ela se transforma numa equação diferencial parcial. E uma equação diferencial parcial, você precisa dar, digamos, o S numa primeira folha, que é justamente o valor de S, dado T0 e os valores de X naquela primeira folha. Tá certo? E você só tem a trajetória totalmente determinada no momento que você fala que você pega a solução dessa equação e calcula ela num certo valor de X. Certo? E na equação de Schrödinger a gente tem esse cara aqui. E nós vimos que essa equação ela está fortemente associada a essa aqui. Certo? Outra coisa importante aqui é o seguinte. Se eu tirar o adjunto disso aqui, o que eu vou obter? Tá certo? Ou seja, se eu calcular agora dt de psi, isso aqui vai ser quanto? Quando bater nesse cara aqui, eu vou ganhar um h, só que com um fator de i sobre h cortado. Quando a minha derivada cair aqui, eu vou ganhar um fator de h com menos i sobre h cortado. Isso aqui dá zero. Faça essa continha se vocês tiverem dúvida. Tá certo? Então aqui a gente tem uma vantagem, uma consequência da equação de Schrödinger, que é a conservação da norma da função de onda. A gente já sabia disso, porque a gente sabia que esse operador sendo autodisjunto, a transformação associada a ele é uma transformação unitária. E como tal, tem que conservar a norma. Tá certo? É isso que eu estava falando para você naquela hora. Okay? E o que isso nos permite? Já que esse cara é normalizável, então eu posso trabalhar com esse negócio aqui e tirar esse proporcional. Eu não vou tirar por enquanto, porque a gente vai discutir um pouco ele ainda, tá? Mas, em princípio, a gente pode sempre trabalhar com funções normalizadas, mas lembrando que a gente tem que repetir esse processo de normalização dela, às vezes mais de uma vez, no mesmo problema. E a gente já vai entender isso, certo? Mas esse resultado aqui nos permite trabalhar com funções de onda normalizáveis e é por isso que normalmente vocês vão encontrar isso aqui assim. Certo? Mas como tem alguma coisa para ser aprendida ainda nessa proporcionalidade aqui, a gente não coloca ela igual por enquanto. Tá certo? Como que interpreta o braço associado à hamiltoniana? Não, isso aqui é o adjunto dessa expressão. Sim, mas não mudou a interpretação, porque agora é não cat mais. Não, mudou totalmente. Esse cara aqui é um covetor, não mais um vetor. Como que eu interpreto esse lado direito? Isso aqui? Se você lembrar, foi uma das primeiras aulas que eu falei sobre cat. Então, esse cara aqui, psi, h, tem que ser interpretado como, digamos, o covetor que atua assim. Ele é o covetor psi atuando no resultado da aplicação de h em φ. Por isso que dá a mesma equação. Mas você tem razão, isso aqui é aparentemente ambíguo. Quando esse operador não é autoadjunto, é pior. Mas quando ele é autoadjunto, tanto faz. Certo? Eu lembro que toda a construção que a gente fez para a chegada de Hamilton para a equação de Schrödinger, só que acho que eu não lembro da conexão do porquê que então a gente decide que essa equação de Schrödinger vai ser o que vai ditar a dinâmica da mecânica quântica. Porque se a gente soubesse a resposta para essa pergunta, a gente saberia muito mais sobre mecânica quântica do que a gente sabe.
Nós somos obrigados a postular essa equação. Certo? Basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, lembra? Para a gente sair dessa equação de volta para essa, a gente tem que mandar h cortado para zero. Tá certo? Então, basicamente, a natureza está falando para a gente o seguinte, essa construção faz sentido, essa linearização. Só que mais que isso, você não pode mandar h cortado para zero. H cortado tem um valor, ele é pequeno, dado, digamos, ações de objetos macroscópicos, no espaço macroscópico, né? Mas ele está lá e você não pode botar exatamente igual a zero. Certo? Mas a gente vai ver, por exemplo, que em alguns casos você resolve a equação de Schrödinger, pega a ação que você encontrou na equação de Schrödinger e ela te dá as trajetórias clássicas, bonitinhas. Porque ela é uma maneira de te dar trajetórias clássicas. Tá certo? Mas a gente vai fazer essa continha bonitinha. Isso aí tem que fazer todos os detalhes dela, tá? Talvez uma aula só para isso. Então, pessoal, isso aqui está compreendido? O vereador fala que ele é autoadjunto. Eu consigo falar alguma coisa para o Estado também? Um Estado autoadjunto? Não. Não? Não. Estado autoadjunto. Ou alguma... Não, porque o autoadjunto ou não autoadjunto é a relação entre uma transformação e um produto interno. Então, para você ser autoadjunto ou não, você precisa ter um produto interno atuando em vetores e você quer saber se existe um operador que age, digamos, na entrada da direita e na entrada da esquerda que tem o mesmo efeito. Então, não tem muito como você falar de autoadjunto para um estado. A não ser que você invente uma maneira de representar os seus estados como operadores em outros vetores. É porque eu estou pensando do jeito que você escreveu ali embaixo, o vetor, o estado, o vetor virou um covetor estado. É porque o covetor ele leva um vetor num número, enquanto um operador leva um vetor num vetor. Talvez é isso que você... Tá. Bom, vamos lá. Ok. Então, agora a gente vai discutir algumas coisas sobre os postulados, tá? Então, o 1, ele vai dizer pra gente o quê? Que se é um vetor no espaço de Hilbert, então, por causa disso, sempre pode ser escrito como uma combinação linear de elementos de uma base. É uma das vantagens principais para você escrever uma coisa em termos de espaço vetorial é justamente essa. Um espaço vetorial, você sempre pode escrever um vetor qualquer como uma combinação linear de bases. Certo? Só que aí, como agora a gente não só tem uma coisa abstrata matemática, que é um vetor num espaço, a gente já atribuiu significado para esse cara aqui. A gente falou, não, esse cara aqui representa estados físicos. E aí, nesse contexto, a gente diz que aqui eu tenho um princípio de superposição. Tá? Ou seja, isso aqui é superposição dos estados, vou botar D, E1 e E2. E vocês podem ter a impressão de que a superposição de dois estados é uma coisa especial. Não, alguns estados físicos são superposição de outros dois, mas alguns não são. Mas, de certa forma, qualquer estado físico é uma superposição. Sempre. Certo? Isso é importante vocês terem em mente. Ou seja, digamos... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Digamos que eu tenha a vetor posição. Né? Então, a gente tem aqui um estado físico. A gente sabe que isso aqui não é um estado físico exato, porque esse cara aqui não é um vetor normalizável. Mas vamos esquecer a complicação matemática por um instante. A gente viu que esse cara aqui pode ser escrito como uma integral de dp x. Porque esse cara aqui também é uma base completa. Né? O espaço da posição, o espaço do momento, dá um operador. Esse operador tem uma base de autovetores. Esses autovetores formam um espaço completo, uma base completa. Isso aqui é a identidade. Né? Isso aqui a gente já calculou. Né? Lembra, vai ser uma coisa tipo exponencial de IHI xp sobre h cortado. Tá certo? Ou tem um... Talvez seja mais aqui, mas eu acho que é menos. Não, aqui eu acho que é mais mesmo. Certo? Mas eu posso estar errado. Certo? Então você vê, a posição x é essa particular combinação de P.
O que é muito estranho, né? Ou seja, representar uma partícula que está num ponto do espaço, ela tem que ter a probabilidade de estar em todos os momentos com uma coisa que, por mais que seja diferente, é um número complexo de módulo 1. Tá certo? Então, eu basicamente estou dizendo que um cara que está numa posição exata, ele tem probabilidade de estar em qualquer estado de momento. A gente vai ver depois, mais para frente, que isso é o princípio de incerteza de Heisenberg. Aqui eu estou dizendo que a minha incerteza na posição x é zero e, portanto, a minha incerteza em relação ao momento é infinita. Ou seja, eu não sei nada sobre o momento. Porque isso aqui não dá nada. Isso aqui é uma fase. Uma fase é um número de módulo 1. Tá certo? Ou seja, todos os estados de P têm a mesma probabilidade. Tá certo? Mas é isso que eu estou falando. Você sempre pode pegar um estado de um operador, ou seja, se eu tenho um operador lambda e um operador ômega, eu sempre posso pegar os estados ômega e escrever como a soma. E aqui no caso, digamos que esses operadores são autoadjuntos bonitinhos, com estados normalizáveis. Então, aqui vai ser somatório de lambda ômega. Tá certo? E esses caras aqui vão me dar, digamos, para um estado W, qual é a probabilidade de eu encontrar o estado lambda? Vai estar associado a esse número aqui. Tá certo? Então, todos os estados físicos são essencialmente superposições, né, de outros observáveis. Okay? Então, uma coisa que não está emaranhada, né, quando a gente diz que o estado está assim, você tem um emaranhamento desses dois tipos, desses dois estados aqui. Certo? Uma coisa que não está emaranhada para um observável está emaranhada para outro. Quando você diz que eu estou pegando todos os valores possíveis do P, porque quando eu escrevo que é x, eu estou falando um estado específico. E a integral, só diz que eu estou pegando o ao lado esquerdo é uma posição específica. É, uma posição específica. Tá. Não, um valor que x igual a 8 metros da origem. Mas aí para isso eu tenho que pegar essa identidade, que seria essa... E a identidade inclui todos esses estados aqui. Essa superposição, ela pode ter superposição, ela pode ter uma coisa que consegue escolher, porque você tem... No caso de x e p, é exatamente a série de Fourier. Ou seja, o que eu estou falando para você é que os coeficientes de Fourier desse estado são esse outro. Ou seja, para sair da representação da posição para o momento, eu tenho que fazer uma transformada de Fourier. Não é mais série. Quer dizer, se eu botar esse x dentro de uma caixa, aí vira série de Fourier. Mas se for o espaço inteiro, é transformada de Fourier. Certo? Como é que eu leio essa última linha? Qual a probabilidade de achar o lambda dado? Eu não entendi. Lembra, digamos que o meu estado psi seja isso aqui. Tá certo? Ou seja, eu tenho uma coisa que mede W, tá certo? Aí eu peguei um filtro, eu peguei esse cara e fiz o seguinte, eu peguei a partícula, o que quer que seja que eu esteja fazendo, ela vem aqui, eu meço W. Quando W dá igual a um certo valor, sei lá, 5, qualquer unidade lá, eu seguro aquele estado. Os estados que não satisfazem aquilo, eu bloqueio, boto ali uma placa na frente, sei lá, qualquer coisa assim. Certo? Então eu tenho certeza que o momento que a minha partícula saiu desse meu filtro, ela saiu com esse estado psi aqui. Aí você fala, beleza, mas eu agora quero saber qual é a probabilidade de eu medir um certo lambda, que é um outro observável. Aí a probabilidade vai ser o quê? Né? Aí você fala, eu quero medir lambda, então eu quero saber qual a probabilidade de eu medir um certo lambda 1 aqui. Aí a gente sabe que isso aqui é proporcional ao módulo quadrado de lambda 1 psi. Tá certo? Só que isso aqui vai ser igual ao quê? Se eu botar o meu lambda 1 aqui, ó, esses estados aqui formam, por hipótese simplificadora, uma base ortonormal. Então essa soma aqui vai sobreviver só quando o lambda for igual a lambda 1. Então isso aqui vai ficar lambda 1W. Então, tá vendo? A projeção de um autovetor no outro me dá a probabilidade de que, se eu estiver aqui, medir aqui.
E por simetria, a mesma coisa. Ou seja, se eu preparei um estado em lambda 1, isso aqui também me dá uma probabilidade de um cara preparado em lambda 1 ser medido em W. Por exemplo, digamos que seja momento angular. Eu preparei um fio, botei um polarizador que deixa todo mundo que está com momento angular para cima aqui, digamos Z, passar e todos os outros são destruídos. Tá certo? Eu posso fazer a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de eu medir um momento angular Z, ou seja, eu tenho certeza que o psi é LZ, mas eu vou medir LX. Certo? E aí você faz essa pergunta e você vai ter um número aqui. Você vai descobrir que você pode medir LX para cá ou para cá, e você vai descobrir que é 50% de chance de estar polarizado para cá ou para cá. E isso vai ser dado por esses elementos de matriz aqui, que a gente vai estudar bastante no próximo curso. Tá certo? Por que superposição de 2 e não mais? Não, é só um exemplo. Pode ser, são infinitos, tá? Aqui eu só botei 2 só para poder escrever. É uma coisa assim mais às claras, mas em geral você tem uma soma aqui infinita. Aqui, olha, são infinitos. Infinitos e incontáveis, na verdade. Porque aqui, esses estados aqui são estados fora do espaço de Hilbert, tem aquela complicação. Por isso depois eu dei esse exemplo aqui. Tá certo? Ou seja, você pode pegar um oscilador harmônico também. Você pode falar o seguinte: eu tenho meu oscilador harmônico que está no estado fundamental. A gente vai construir esse estado. Aí você pode perguntar qual é a probabilidade de medir ele na posição X. Vai ter uma probabilidade. Certo? Você vai falar, isso aqui, né, vai ser, ou melhor, a probabilidade de medir em 0 vai ser proporcional a 0, 0 fica ruim, né? X 0. Isso aqui vai ser, vai ver que vai ser uma distribuição gaussiana. Eu estava na impressão de que a superposição aí, nesse de x com p, era a superposição de x com p, mas é a superposição de p1 com pn. É todos os p's. Aqui é a superposição de todos os p's. Ah, Tá certo? Da mesma forma que um estado no oscilador harmônico, ele vai te dar uma certa superposição de x. Ou seja, o oscilador harmônico no estado fundamental vai ser uma certa integral de x0 dx. Tá certo? Ou seja, um certo oscilador harmônico tem uma certa probabilidade diferente de zero de estar em várias posições, que vai ser dada justamente por esse coeficiente de projeção entre estados. E analogamente, eu falo o seguinte: não, eu tenho certeza que minha partícula está na posição X. Eu tenho certeza que ela está lá. Como que isso aqui pode ser, que tipos de estados de oscilador harmônico eu posso ter para medir essa partícula em X? Isso aqui vai ser somatório de N e X. Você vê que para eu representar uma partícula que com certeza está em X, eu preciso fazer uma combinação linear de provavelmente infinitos estados de oscilador harmônico para descobrir como que eu posso representar uma partícula que com certeza está em X. Se você examinar esse estado aqui, você vai descobrir que isso aqui é um estado gaussiano. Em que a largura dessa gaussiana aqui tem a ver justamente com uma proporção entre massa da partícula, H cortado e assim por diante. A interpretação que eu tenho aqui de mais certeza, tipo, eu pego uma posição específica, eu tenho N estados possíveis para Sim. Isso. E como o X não comuta com o operador número, então você não pode determinar o estado do oscilador harmônico e a posição simultaneamente. Se comutasse, tudo bem, mas não comuta. Se comuta com a energia, você sabe quanto é que é a energia, mas você não sabe a posição em nenhum momento. Porque o operador número a gente vai ver que está associado a p², x², então esses caras aqui não comutam. Certo? Então, qual estado isso não vai acontecer de lá? Porque aqui seria só escrever uma identidade, né? Se for tipo, alto valor. Né? O clássico dos clássicos é esse aqui. Momento angular total e momento angular na direção Z. Esses dois caras comutam e ele é a base da construção de metade do que vocês vão ver no próximo curso. Certo? Então, você sabe que o momento angular total, ou seja, você tem um negócio que está girando, e sabe o momento angular total. Só que quanto daquele giro é no plano x e y, está aqui. E esse a gente determina simultaneamente. Agora, se eu quiser tentar
determinar esse cara aqui, aí já não consigo mais. Eu não consigo determinar esses 3 simultaneamente. Mas esse eu consigo. Tá certo? E você descobre também que a hamiltoniana você também consegue. A hamiltoniana é invariante por rotação, então ela é invariante por LZ e ela é invariante por L2. Então você determina L2, LZ e H. E é por isso que o estado do átomo de hidrogênio tem 3 números. Que são os 3 números que representam esses 3 operadores aqui que comutam. É que a gente vai ver que para representar um estado físico totalmente, a gente precisa de um conjunto completo de observadores que comutam. Mas a gente vai chegar lá também, tá certo? Aqui a gente está começando, está engatinhando ainda. Então, por exemplo, eu conseguiria escrever um cat X com uma superposição de autoestado do L2. Porque daí voltaria nesse problema aqui. Né? Como assim? Eu não entendi o que você falou. Porque, por exemplo, aqui eu estou escrevendo o cat X em termos do Isso. cat X, do autoestado do... Não, mas você pode fazer, digamos, você está falando isso aqui, agora tem que ser tridimensional para ser oscilador, para ser átomo de hidrogênio. Você pode fazer o seguinte, ó, soma de N, L e M, que são os 3 autovalores associados a N, L e M, tá certo? E você tem aqui, ó, N, L, M, N, L, M, X. Ou seja, eu tenho certeza que meu elétron está aqui e meu próton está aqui. Eu tenho certeza disso. Quais são os estados do átomo de hidrogênio que eu preciso combinar para representar esse vetor? São essas combinações específicas aqui. Ah, mas eu tenho mais certeza nos LLM. Total, porque eu vou precisar botar todos lá. Ah, tá. Porque X não comuta nem com esse, nem com esse, nem com esse. Ah, não. Era essa a minha pergunta nisso. Não, beleza. Isso. Tá? Agora, se eu tenho os autoestados de L2, como L2 comuta com LZ, quando eu tentar fazer essa construção aqui, ó, digamos que eu tenho um cara aqui, eu tenho L2 atuando em L, vai ser H cortado ao quadrado, L vezes L mais 1, L. Mas esse cara é degenerado. Ele tem vários outros estados aqui dentro que dão o mesmo alto valor. Tá certo? Quando eu tentar representar esse cara aqui, eu vou descobrir que, né, se eu tiver também os autovetores de LZ, M, vai ser H cortado, M, M. Tá certo? Quando eu tentar medir esses dois simultaneamente, eu vou conseguir, porque eles dois comutam. Quando eu fizer essa representação aqui, ó, desse cara em termos, né, digamos que do L em termos do M, essa soma não é mais infinita. Vai ser só dentro do espaço degenerado de L. Tá certo? Isso vai ser bastante importante. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Deixa eu ver se está aqui. Coisa tá... Não. Quer dizer, eu acho que vale talvez a pena falar isso. Então, só para a gente complementar esse pedacinho... não sei se vai falar isso agora. Não. Deixa eu ver. A gente tem 5 minutos. Bom, como é que vocês estão em relação à superposição? A gente estava discutindo até agora o item 1, que é a superposição, que é o fato de a gente escolher representar os estados físicos em termos de vetores no espaço de Hilbert. Certo? Então a gente falou medição. Não, na verdade a gente nem saiu do primeiro quadrinho aqui. Caramba, tá. Então vamos lá. Medida. Então, para a gente fazer uma medida, o que a gente precisa fazer? Determinar o nosso ômega. Por que a gente diz determinar aqui? Em algumas situações, não vai ser tão simples encontrar o ômega. Né? Como eu falei para vocês, esse ômega é imaginado ou construído a partir da série de Taylor. Mas se vocês construírem da forma mais ingênua, vocês vão ver que esse negócio aqui pode ter termos do tipo XP. E se tiver X e P aqui? Qual o certo? É esse? É esse? É esse? Quais 3 operadores são certos aqui?
Esse aqui é autodisjunto, esse aqui não é. Mas você pode falar, bom, mas eu posso fazer coisas mais complicadas. Aqui eu posso fazer o seguinte, olha que legal. Posso botar um meio aqui, aí eu vou fazer assim. X quadrado P chapéu 1 sobre X mais 1 sobre X P chapéu X quadrado. Esse é autodisjunto também. E classicamente é a mesma coisa. Parece que tem alguma coisa que faz com que tipo, você pega, né? Não faz. Acho que eu já estou indo para o princípio, tenho certeza, mas parece que não vai mudar o princípio. Mas muda, o operador fica totalmente diferente. O operador muda o princípio? Isso. Então, isso aqui é um problema que a gente chama de quantização mesmo. Ou seja, como que você mapeia observáveis clássicos em operadores. Então, só a regra de Dirac não dá para a gente os operadores que têm ambiguidade de posição. O que se faz da maneira tradicional é você usar princípios físicos mais básicos. Por exemplo, você tem a hamiltoniana P ao quadrado sobre 2m. Aí você fala, pô, mas eu posso ter P quadrado sobre 2m, mas eu podia ter também, digamos, eu poderia ter uma coisa assim. P, X, P, 1 sobre raiz de X, 1 sobre raiz de X. Uma coisa horrorosinha assim. Isso também seria um operador tipo P quadrado sobre 2m clássico. Certo? Só que esse aqui, por exemplo, você descobre que ele não é invariante por translação. Se você fizer uma translação quântica, ou seja, um operador de translação atuando nesse operador H aqui, você vai ver que o H muda. E você quer que o princípio, ou seja, as simetrias clássicas sejam preservadas na mecânica quântica. Aí você é obrigado a voltar e usar esse operador aqui. Só que nem sempre isso pode ser feito assim, nem sempre você tem simetria, né? As coisas podem ser mais complicadas. Então, existem grupos que publicam regularmente sobre técnicas de quantização. Então, é um problema matemático de como mapear um conjunto de funções em um conjunto de operadores. Tá certo? Mas esse é o primeiro passo para você determinar uma medida, é você determinar quem é o operador quântico que de fato está associado àquela observável clássica que você está interessado. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou começar uma coisa um pouquinho mais longa, como a gente está com pouco tempo, paro por aqui. Tá? Na próxima aula a gente termina a revisão do capítulo 4 e começa a entrar já no que o pessoal não falou, tá?